Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. E como ele tem ficado muito preocupado com tudo que está acontecendo no mundo e principalmente no Brasil, ele colocou uma pequena mensagem, e talvez alguns ouviram, mas eu gostaria de colocar aqui para todos nós ouvirmos. E tem uma foto dele ali no... Isso, esse é pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista de Alagoinha, em Belo Horizonte. Vamos ouvir o que ele tem para falar, são 9 minutos. Nós estamos claramente passando por um tempo de juízo no Brasil. A derrocada da nossa economia, a violência crescente, as catástrofes naturais sem precedentes, as pragas manifestadas por epidemias e doenças que há pouco tempo nem se conhecia, e tantas outras realidades que afetam tragicamente a vida dos brasileiros hoje, não são apenas uma infeliz coincidência. Deus está açoitando uma nação que não reconheceu o tempo da sua visitação e desprezou a graça de que tem lhe sido oferecida. Que o Espírito foi derramado sobre o Brasil, ninguém pode negar. Nas últimas décadas vimos muitas manifestações do seu agir, produzindo movimentos sobrenaturais e abrindo portas amplas à pregação do Evangelho. Profetas e mais profetas se levantaram aqui e vieram de outras nações para soprar fôlego de vida sobre nossa nação. O que fizemos, porém, com tudo isso? O Brasil, dos 40 milhões de evangélicos de hoje, é mais podre e mais corrupto do que o de ontem, que tinha menos crentes. Estamos vendo as entranhas da nossa classe política e empresarial sendo expostas com sua vergonha pela justiça. Mas isso é só uma tênue amostra do que, de fato, é a ética e a moral do nosso povo. Sim, do nosso povo. Pois a desonestidade indecente não é marca apenas dos políticos, mas de grande parte de nossa população, incluindo pobres e ricos, cultos e indoutos, descrentes e evangélicos. Infelizmente, professar a fé em Jesus não denota mais o compromisso de andar como ele andou. Eu gostaria de dizer outra coisa, mas minha percepção profética não permite. Nossos próximos anos não serão fáceis. De uma forma geral, as coisas vão piorar. Não falo apenas de economia, pois para isso não é necessário ser profeta, mas de tragédias que abalarão as estruturas da nossa nação. Guardem o que estou dizendo. Povos de outras línguas comerão o nosso pão e rirão do nosso luto. Falo em nome do Senhor. Uma leitura de Jeremias 5 pode nos ajudar a enxergar o Brasil de hoje como Deus enxerga. Recebi esse texto de uma jovem durante um tempo de oração. Entendi perfeitamente o recado de Deus. Sua vara fustigará os nossos lombos. Até quando? Até que sejamos quebrantados como nação. Historicamente, quando Deus envia juízo, Ele encontra um remanescente que o busque e que aplaque a sua ira. Não façamos parte disso. Permanecer fiéis não nos livrará completamente das dores da disciplina, mas nos dará a força que precisamos para resistir e a oportunidade para sermos testemunho e voz profética no meio do caos. Temos que nos arrepender. O altar tem sido profanado nessa nação e a oferta do Senhor desprezada. Se é verdade que milhões e milhões lotam os templos, é verdade também que uma grande parte aí está servindo a Mamon, cultivando sua velha ganância, buscando o brilho da prata. Só que agora, em nome de Jesus, pior, isso inclui uma parte considerável da classe pastoral. Temos que nos arrepender da feitiçaria, não somente daquela que é feita nos terreiros e encruzilhadas, mas da que é praticada nos altares evangélicos. Chega a ser absurda a supersticiosidade
e o sincretismo maligno fomentado por uma legião enorme de falsos mestres e falsos profetas que se multiplicam como ratos. A venda de objetos e rituais com supostos poderes miraculosos mistura o comércio com o engodo na casa de Deus. Outro dia, assisti um vídeo em que pastores de uma das maiores denominações do Brasil desciam a uma mina de ouro para buscar a água da prosperidade, para ser distribuída ou vendida aos fiéis que, certamente ávidos pelo apelo das riquezas mundanas, nem se dariam ao trabalho de julgar o desvio teológico e de perceber o ridículo a que seriam induzidos. Uma liderança cristã, entre aspas, que ilude seu povo com águas da prosperidade, rosas sagradas e lascas da cruz, não é melhor que os pais de santo que fazem o mesmo em seus terreiros. Na verdade, é pior. E que diferença há entre o esotérico que confia no seu patuá e um crente que, em vez de colocar sua fé em Jesus, recebe um amuleto gospel do seu pastor e o pendura em casa como fonte de proteção? Nenhuma. Temos que nos arrepender da idolatria, não só da que é praticada em procissões e templos consagrados a entidades mortas, supostos santos que têm boca, mas não podem falar. Há também idolatria às personalidades mundanas nas igrejas protestantes, como líderes e artistas sendo alçados pelo povo à categoria de semideuses, acima do bem e do mal, muitos deles com um testemunho tão sujo que não mereciam admiração nem nos antros do mundo. Como Deus não visitará com juízo uma nação que, tendo sido apresentada ao Evangelho, segue expondo sua imoralidade a céus abertos nos carnavais e marchas gays da vida? Nossos governos erotizam crianças em escolas públicas com materiais pornográficos e nossas leis dizem: bem-vindo ao homossexualismo e toda forma de perversão sexual. Mas será que esse espírito não está livre para atuar também nas casas das famílias brasileiras e em muitos espaços da própria igreja? Pornografia, adultério, pedofilia, prostituição e pederastia não mancham também os altares? O que dizer dos pastores e personalidades gospel que estão no segundo ou terceiro casamento, sem argumentos bíblicos que lhe deem tal direito, ou dos que usam seu feitiço transvestido de unção para seduzir ovelhas ao matadouros da imoralidade? Não estou falando de uma nação ignorante. O Evangelho foi apresentado ao Brasil. Muitos dos que afrontam a santidade de Deus ou estão na igreja ou passaram por ela e decidiram voltar ao chiqueiro do mundo. A maioria absoluta já, ao menos, ouviu a palavra ou teve a oportunidade de fazê-lo e não quis. Portanto, somos indesculpáveis. Se Jesus proclamou juízo sobre a cidade onde viveu, dizendo: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Se ele chorou sobre Jerusalém, lamentando o fato de que seus filhos seriam entregues à espada, já que ela não reconheceu o tempo da sua visitação, Lucas 19, 41 a 44, porque seríamos nós poupados, tendo desdenhado tanto da verdade como nação? Obviamente, no meio de tudo isso, há um povo fiel, um remanescente que teme ao Senhor e respeita sua palavra. Como nos dias de Elias, enquanto Israel era fustigado, Acho que tinha mais, né, irmãos? Mas o pessoal mandou só esse pedaço aí. Mas, irmãos,
Tem mais? Deu? Então põe aí. Mais uma partezinha só. Interessante, né, irmãos, que ele está falando. Irmãos, vamos continuar, senão todo mundo vai começar a sair. Aí. E decidiram voltar ao chiqueiro do mundo. A maioria absoluta já, ao menos, ouviu a palavra, ou teve a oportunidade de fazê-lo e não quis. Portanto, somos indesculpáveis. Se Jesus proclamou juízo sobre a cidade onde viveu, dizendo: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Se ele chorou sobre Jerusalém, lamentando o fato de que seus filhos seriam entregues à espada, já que ela não reconheceu o tempo da sua visitação, Lucas 19, 41 a 44, porque seríamos nós poupados, tendo desdenhado tanto da verdade como nação? Obviamente, no meio de tudo isso, há um povo fiel, um remanescente que teme ao Senhor e respeita a sua palavra. Como nos dias de Elias, enquanto Israel era fustigado com a seca e a fome, 7.000 joelhos recusavam curvar-se diante de Baal. Como no cativeiro babilônico, Deus encontrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre outros, para manter a honra do altar. Há muitos crentes e igrejas hoje que, remando contra a maré, permanecem na verdade. Que nos esforcemos para fazer parte desse remanescente, pois é dele que pode brotar de novo a misericórdia. Os próximos anos não serão fáceis. Fique você avisado disso. A vara de Deus sobre os lombos do Brasil já começou a arder e ser pesada, e será pesada. Não é mero castigo, mas a disciplina de um pai que quer essa nação de volta. Ele é justo em fazê-lo, não questione, apenas disponha-se a ser um argumento que aplaque a sua ira, a permanecer como uma testemunha fiel no meio das trevas, a chamar pessoas para viverem o verdadeiro evangelho e a interceder como legítimo sacerdote para que a justiça e a genuína fé cristã possam de fato voltar a prosperar. Não me entenda mal, eu lhe peço. Eu não sou irresponsável, unindo-me a Satanás para acusar a igreja. Sou parte dela. Eu a amo. Sinto vergonha dos seus pecados, porque eles são os meus também. Quero me unir ao Espírito e gemer por ela. Quero ser um argumento para que a esperança e a fé verdadeira, comprometida com a palavra, não se apaguem de vez nessa nação. Ao contrário, que se multipliquem, até que possamos virar esse jogo e ver o Senhor recolhendo a vara da punição. Por favor, junte-se a mim nessa busca. Os próximos anos não serão fáceis para nós, mas há um caminho. Os próximos anos não serão fáceis para nós, mas há um caminho. Os próximos anos não serão fáceis para nós, mas há um caminho. Qual é o caminho? Vamos ler juntos? Se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. No arrependimento e na fidelidade está a nossa esperança.
sério, não, irmãos? Que responsabilidade a nós. Pai, ao ouvirmos isso, Pai, nos causa temor e tremor, Pai. Porque nós temos realmente visto como está a nossa nação. Nós temos sentido isso, Pai. E nós precisamos da Tua misericórdia. Nós precisamos da Tua graça sobre nós, Pai. Nos perdoe realmente, Pai querido, porque somos o povo brasileiro. Nós somos o povo dessa nação, meu Pai. Traz esta nação de volta para Ti, Senhor. Traz a Tua igreja de volta para Ti, meu Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ó Deus, traga-nos de volta para Ti. Diga, Deus, traga-me de volta para Ti. Traga-me, Senhor, de volta para Ti. Para os Teus pés. Para a Tua palavra. Para o temor do Senhor. Para a vida com o Senhor, meu Pai. No nome de Jesus. Oh, Deus, perdoa-nos, Pai. Perdoa o Brasil, Pai. Tende piedade, Jesus. Amém, queridos. Amém, irmãos. Eu quero só ainda dar uma pequena palavra para a gente terminar hoje. Obrigado aí, pastor. Amém. Pastorzão da Lagoinha. Amém, irmãos. Palavra aí em Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ó Espírito Santo, nos ajude ainda neste tempo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, nós temos esses dias aqui, nesse mês todo, falado de fé. E como nós precisamos viver pela fé. Paulo disse, olha, já acabou meu tempo. Eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira e guardei a minha fé. Amém, queridos? Uma lição para nós, amados. Vivermos em fé, andarmos em fé e terminarmos a nossa vida em fé. Como eu estava dizendo há pouco, irmãos, quantos cristãos estão enfraquecendo na fé? Quantos estão perdendo a fé? E quantos estão vivendo em uma fé que não é uma fé cristã legítima, é uma fé misturada com tantas coisas. Quando a gente olha ali naquele quadro ali que eu fiz, pensando um pouco nisso, aqueles que são já cristãos, são crentes há muito mais tempo, já sabem de muito dessas coisas. Eu, por exemplo, cresci numa igreja pentecostal, e a gente sabe que o pentecostal, o Pentecostes, ele apareceu praticamente em 1905, 1906, nos Estados Unidos, em Los Angeles, na rua Azusa,
onde o povo começou a orar e o poder de Deus veio sobre aquele lugar e cresceu, e veio um grande avivamento ali, aquilo cresceu e foi para o mundo todo. Chegou no Brasil, aqui em 1910, 1912, com as Assembleias de Deus e outras igrejas que iniciaram aqui no Brasil como igreja pentecostal. Passado algum tempo, as igrejas pentecostais começaram a se dividir e começou a nascer muitas igrejas pentecostal, mas com um tipo de fé diferente. A gente chama de pentecostalismo extravagante, que é o povo do reteté, que a gente chama. É aquelas pessoas que muitas vezes são escandalosas nas coisas, que não têm limites naquilo que fazem, e muitas vezes os cultos acabam sendo tão esquisitos, que alguns até colocam no YouTube e serve de chacota, de motivo das pessoas rirem por causa daquilo que está acontecendo ali. Porque pessoas que parece que perdem completamente a razão e fazem coisas que, quando você olha, você não consegue entender como que é uma pessoa que tem fé em Deus, que crê na palavra de Deus, pode estar fazendo aquelas coisas que são tão estranhas, que praticamente são feitas em alguns meios que não são evangélicos, não são cristãos. Então esse é o pentecostalismo extravagante. E nós, irmãos, vivendo a nossa fé, a fé cristã, muitas vezes nós somos, irmãos, taxados de tantas coisas por causa disso. As pessoas veem essas coisas e pensam que todos são assim. Mas, irmãos, os pentecostais legítimos não são assim. Há muitas igrejas no Brasil e no mundo, igrejas pentecostais, que não são assim, que são igrejas sérias, que são igrejas que creem na palavra de Deus. Mas hoje, irmãos, para nós vivermos a nossa fé no Brasil, nós temos que conviver com todas essas extravagâncias e todas essas loucuras. E muitas vezes, irmãos, tem até pessoas que acabam vindo para a nossa igreja e achando que aquilo ali é o normal e que aquilo ali que deve ser feito na nossa igreja também. E apertam o pastor, para que o pastor, por que não tem isso? Eu digo, aqui não tem isso, meu irmão. Aqui não. Ah, mas vocês não são pentecostais. Nós somos sim. Nós oramos no Espírito, nós adoramos a Deus. Amém, queridos? Nós falamos em outras línguas. Nós somos batizados no Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Mas, irmãos, nós não queremos perder a razão. Nós não queremos, irmãos, viver de forma escandalosa. Então, esse emocionalismo sem limites, irmãos, acaba trazendo problema para a igreja e para a fé cristã. E nós precisamos conviver com isso. E não podemos ser abalados na nossa fé por causa disso. Porque cada vez mais, hoje o YouTube, as pessoas todos veem e vão colocando tudo ali, irmãos. E vão passando para o WhatsApp e todo mundo vai vendo as coisas, vai dizendo, isso aí é a igreja evangélica. Não, queridos, isso aí são divisões da igreja, são partes da igreja. São irmãos que acabaram indo para esse caminho, para essas coisas, mas que o Senhor os traga de volta para a palavra, para a Bíblia. Amém, queridos? Para que eles sejam fervorosos, cheios do Espírito Santo, mas deixe de viver com esse emocionalismo sem limites. Podemos, irmãos, viver e ter, irmãos, as nossas emoções no culto. Irmãos, quem que não se emociona na presença de Deus? Quem não chora na presença de Deus? Quem não ri na presença de Deus? Quem, irmãos, não se emociona na presença de Deus? Eu e todos mais. Mas agora, irmãos, há coisas que a gente vê, que a gente fala, pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, o que é isso? Mas assim a gente vive, irmãos. E o Senhor quer que nós tenhamos uma fé cristã, genuína, verdadeira, na palavra dEle.
Outra coisa que a gente enfrenta, irmãos, também é o neopentecostalismo e a teologia da prosperidade, que nasceu nos meados de 80, de 70, e já tinha nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, começou aí com algumas igrejas, eu não quero citar o nome de igreja, mas que começaram com uma pregação, com uma teologia voltada somente à prosperidade, onde as pessoas vão só para ficar mais ricas, para terem mais dinheiro, para terem mais poder, para serem maiores que os outros, para, irmãos, e aquilo que o pastor disse, e os apóstolos e pastores aproveitadores, eles fazem isso que esses caras fizeram, de ir numa mina de ouro, que já não tem mais ouro, e pegar a água lá de dentro, e levar para a igreja, e vender para os irmãos, porque eles não dão, eles vendem para as pessoas, e as pessoas compram aquela água, como se fosse uma água benta, como se fosse uma água que vai curar, que vai libertar. Mas, irmãos, isso não é bíblico. Quem cura é Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Então, o neopentecostalismo, irmãos, qual que é o problema maior do neopentecostalismo? Que está aí na televisão. Todo lugar na televisão, irmãos, eles estão. Há 10 anos nasceu uma igreja aí, neopentecostal, que já está muito grande, já cresceu muito, está na televisão para todo lado. E multidões seguem aqueles homens. Com tantas bizarrices, com tantos amuletos, com tantas coisas que entregam, que vendem para as pessoas. Sempre na busca da riqueza, do dinheiro, do poder político, do poder financeiro e do poder religioso. E nós, irmãos, temos que enfrentar isso, porque isso está todo dia na televisão, isso está todo dia no YouTube, nas redes sociais. E quando as pessoas olham para nós, eles pensam que nós somos também neopentecostais. Nós não somos neopentecostais. Nós não aceitamos isso. Nós rejeitamos estas coisas. Nunca praticamos isso aqui, queridos irmãos. Nunca dei nenhum amuleto para ninguém, leve isso para casa, põe atrás da porta, debaixo do colchão, faça tal coisa, isso que Deus vai te abençoar. Não, nós oramos, nós apenas oramos. Amém, queridos? E ensinamos a palavra de Deus. Mas esse é o momento que nós estamos vivendo. E é por isso que Deus está tratando do Brasil, por causa dessas coisas, irmãos. Do outro lado, nós temos o legalismo radical. O radicalismo. Quase tudo é proibido. Quase tudo é pecado. Então, são movimentos, igrejas, onde a pessoa entra ali e, de repente, ela descobre que ela não pode mais nada, não pode ouvir rádio, não pode ver televisão, não pode estar na internet, não pode, nada pode, e tudo é pecado, e tudo é... E eu vi uma igreja assim, irmãos, um dia desse, eu conheço várias assim, mas eu fiquei tão assustado de ver como que aquelas pessoas eram tão oprimidas por aquele movimento. Irmãos, isso tem muito, em muitos lugares ainda. Nós estamos vivendo a nossa fé no meio de tudo isso, irmãos. Você está vivendo a tua fé no meio de tudo isso. Isso está no rádio, isso está na televisão, está na internet todos os dias. As nossas músicas evangélicas, irmãos, uma grande parte deixou de ser realmente música cristã, música, irmãos, da palavra de Deus, para serem músicas
gospel, música, irmão, que só alisa o ser, que só afaga as pessoas, mas que realmente não leva as pessoas a um pleno arrependimento, não leva as pessoas a adorar realmente ao Cristo crucificado e ressuscitado, não levam as pessoas a mudar de vida, irmãos. Quantas músicas, quantos cantores, o pastor até disse, porque hoje muitos crentes fazem desses cantores ídolos, são os ídolos gospel. Quantos crentes quase se ajoelham aos pés dessas pessoas que cantam, que tocam por aí, e são músicas, muitas músicas, irmãos. Por isso que quando eu lembro das músicas do Asaf, do Ademar de Campos, eu lembro músicas que a gente cantou antes, eu falo, meu Deus, como mudou. Quantas músicas fizeram agora. Claro que existem muitas músicas que são muito boas, irmãos. Claro que existem muitas músicas que são feitas por gente séria, gente que quer realmente ver a igreja mudada, as pessoas transformadas, salvas. Mas, irmãos, tem um lixo enorme. E nós precisamos manter a nossa fé, irmãos, nesse meio, e precisamos de discernimento, irmãos. A gente precisa de discernimento, do contrário, nós não crescemos espiritualmente. Do contrário, irmãos, nós vamos ser cristãos e crentes que não crescem, que não desenvolvem, porque muitas vezes está envolvido com essas coisas e diz, ah, pastor, o que que tem? É tão legal. Não é não, irmãos. Você nunca vai ser transformado na imagem de Cristo desse jeito. Jesus nunca fez isso, irmãos. Jesus nunca fez essas coisas assim extravagantes desse jeito. Um emocionalismo sem limite. Jesus nunca foi um neopentecostal. Nunca fez essas coisas, irmãos. Jesus nunca teve esse radicalismo. Não, queridos, Jesus não foi assim. Paulo, Pedro, João, nenhum deles foram assim. Então, nós queremos, irmãos, viver a fé cristã. E nós vamos ter que aprender muito. Nós vamos ter que crescer muito na fé cristã. Amém, queridos? Porque nós estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos vivendo nesse meio. Nós estamos vivendo nessa salada de fruta, querido. Por isso que vocês têm que estar na igreja. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que nós temos que prestar atenção. Por isso que nós temos que ter discernimento. Por isso que nós temos que ter sabedoria. Se você liga a televisão, se você liga o rádio, se você está na internet, você tem que ter sabedoria. Você tem que saber o que você está ouvindo. Quem está falando? O que estou falando? Tem que ter, irmãos. Tempos são trabalhosos. Por isso que Paulo diz para Timóteo, olha, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo, fora de tempo, redarguas, reprendas, exortes, com toda longanimidade, doutrina, longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos e amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus desejos, conforme o que querem. Fala o que eu quero. Eu venho no culto para você falar o que eu quero, pastor. Se você falar o que eu não quero, eu vou ser contra você, eu vou embora. Irmãos, eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu vou falar o que a palavra de Deus, o que Deus quer que você e eu ouça. Amém? Não importa que você fique com raiva de mim, irmãos. Pastor sempre é aquele, ou pastor, ou quem está aqui na frente, sempre é aquele que realmente tem gente na igreja que vai ter raiva. Porque muitas vezes nós falamos coisas, irmãos, que não vai agradar a todos. Mas Paulo disse a Timóteo, vai, Timóteo, porque eles vão ter coceira. Eles vão juntar mestres para falar o que eles querem, mas você prega a palavra. Porque eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo,
sofre as aflições, faça a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Amém, queridos. A igreja é o lugar da palavra de Deus. Paulo falou para Timóteo. Timóteo era um moço ainda. Paulo já tinha os seus 60 anos. E Paulo disse, Timóteo, prega, Timóteo. Aqui ele já estava com 65. E ele já estava para morrer. Quando ele disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Ele disse, prega, Timóteo. Fala, Timóteo. Não tenha medo, Timóteo. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, ou nós falamos. Eu não quero ser politicamente correto, irmãos. Jesus não foi. Paulo não foi. Os discípulos não foram. Politicamente correto, eu estou dizendo, irmãos, falar o que o povo quer ouvir somente. Jesus não foi assim. Sabe, em nome do politicamente correto, tem muitos pastores medrosos. Tem muitos pastores que não têm coragem de ser profeta, que não têm coragem de abrir a Bíblia, porque, irmãos, quer pegar um evangelho onde as pessoas vão gostar, vão falar, olha que bonito, que lindo, que palavras lindas, que coisa gostosa de ouvir. Queridos, o evangelho não é gostoso, não. O evangelho, muitas vezes, queridos, muitas vezes, ele nos leva a um arrependimento. Dá uma lida em Jonathan Edwards. Ouça os sermões de Jonathan Edwards. Ouça alguns homens, irmãos, de Deus, de muito tempo atrás, para você ver, onde as pessoas, irmãos, caíam no chão, chorando, gritando e dizendo, pare de pregar, porque eu estou me sentindo no inferno. Hoje, a mensagem é de autoajuda. Olha, você é a menininha dos olhos de Deus. Você não sei o quê. Você, e isso. A pessoa sai do culto, irmãos, achando que está com a bola toda. E vai para o mundo para pecar. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos saído do culto dizendo, Senhor, me perdoa. Senhor, me livra. Senhor, me purifica. Senhor, me aviva. Senhor, eu quero ser um homem de oração, uma mulher de oração. Senhor, me encha do teu espírito. Senhor, ajuda-me a me abandonar o pecado, meu Deus. É isso, querido. Senão não é igreja. Senão não é igreja. E outro movimento, irmãos, que já é movimento antigo, que veio depois do iluminismo, é o neoliberalismo teológico, a teologia liberal, racionalismo, relativismo. Querido, isso também é um mal no meio da igreja. E muitos que seguem essa linha, irmãos, muitos já disseram, nós não somos mais evangélicos. Nós não somos mais evangélicos. Vieram da linha de Karl Barth, um teólogo antigo, neoliberal. Eu sei que nem adianta eu falar muito disso, que vocês não vão entender o que é isso. Mas aonde quase nada é pecado. É um tipo de mensagem, irmãos. É um tipo de pregação. É um tipo de ensino que quer agradar todo mundo. Que quer agradar a classe alta, a classe média. Que quer, irmãos, trazer para a igreja as pessoas que são cabeça. Isso é coisa antiga, meus irmãos. Isso é coisa antiga, queridos irmãos. Não é de hoje. Não é de hoje, é só você ler sobre neoliberalismo teológico e você vai descobrir. O que é isso? Isso acabou com a igreja na Europa. Acabou com a igreja na Europa. Isso, irmãos,
os missionários que eram enviados nesse tempo, onde dizia-se assim, olha, todas as religiões são iguais, Deus está em todas as religiões, todas as pessoas são salvas por Cristo, e não vá querer converter as pessoas à nossa religião cristã. Os missionários iam para a missão, ficar fazendo aeroporto, construindo chalés, casinhas para as pessoas. Porque agora, irmãos, era o evangelho social. Já não era mais o evangelho de arrependimento. Já não era mais o evangelho de trazer as pessoas a Deus. Não sou contra ir lá e fazer casinha e nada disso, irmãos. É até bom que faça mesmo. Tem que fazer. Se for gente pobre, tem que ajudar. Mas o problema é que os missionários foram lá e não pregavam mais o evangelho. Então eles davam a mão para o budista, davam a mão para não sei quem. Nós somos todos irmãos. Vamos coexistir. Deus é um só. E aonde está o evangelho nisso, querido? E isso varreu a Europa, destruiu as igrejas, trouxe esfriamento. Isso, irmãos, gera criticismo. As pessoas ficam críticas, totalmente críticas da fé ortodoxa, daqueles que realmente querem buscar a Deus, daqueles que realmente se colocam na palavra, daqueles que realmente querem ser cheios do Espírito Santo, querem orar no Espírito, querem viver a palavra de Deus, querem pregar o Evangelho no poder do Espírito, querem ser como a igreja primitiva era, daqueles que buscam um avivamento poderoso. Então, irmãos, há um criticismo da parte de muitos assim. E não estou falando de um movimento só, irmãos, são vários, e no Brasil nós temos vários também. Vários também. As pessoas se tornam críticas, começam a se achar melhor que todo mundo. Eu sei, irmãos. E vem um espírito de incredulidade. Um espírito de incredulidade, irmãos. A pessoa vem para o culto, ela começa a examinar tudo. Ela não consegue se levar, irmãos, em Deus. Tudo ela está examinando. Tudo. Seus olhos não têm mais lágrimas. E a pessoa vai ficando com uma incredulidade. E ela vai morrendo. Ela vai morrendo. Quando você vai na Europa hoje, você vê milhares e milhares de igrejas que não tem mais ninguém. 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 Isso foi para os Estados Unidos, tem vindo para a América Latina e está no Brasil também. Eu não quero isso para a minha vida, irmãos. A incredulidade e a frieza espiritual. Aonde a oração é fraca. Aonde a oração não tem poder, não tem autoridade. Quantos estão entendendo, irmãos, o que estou falando? Irmãos, eu estou falando uma coisa que não é só eu que falo, irmãos. Augusto Nicodemos fala isso, que foi reitor do Mackenzie por muito tempo. O Hernandes Dias Lopes, que é um dos melhores pregadores do Brasil hoje, fala exatamente isso que eu estou falando. Muitos homens de Deus, irmãos, têm falado, têm lutado por isso. Porque a gente tem visto, irmãos, o que isso tem feito com muitas igrejas, querido. Trazido divisão, trazido problemas. Agora, queridos, eu quero dizer uma coisa. Nós aqui, irmãos, nós aqui somos uma igreja, querido, que nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do poder de Deus. Nós queremos orar para as pessoas serem curadas. Nós queremos, irmãos, orar no poder e unção do Espírito Santo de Deus.
Nós queremos, irmãos, que as pessoas sejam libertas dos demônios, da pobreza, da miséria, da angústia, da dor, da macumba, de tudo quanto é coisa ruim, queridos. Nós queremos orar e dizer, oh Deus, muda o nosso bairro, muda a nossa cidade, muda, Senhor, o nosso governo, muda, Senhor, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. Nós queremos ser profetas de Deus nesta nação, irmãos. Amém, queridos? Profetas de Deus. Profetas de Deus. Há poder no nome de Jesus para mudar uma vida, para mudar um lar, para mudar um bairro, para mudar uma cidade, para mudar um país e para mudar o mundo. No nome de Jesus. O que acontece no nosso Brasil, irmãos? É isso. É quando a igreja, irmãos, está vivendo desse jeito. Ou é o pentecostalismo extravagante, ou é o neopentecostalismo, é o legalismo, é o neoliberalismo. Quantas coisas, irmãos, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos traga para a fé. A mesma fé de Lutero, a mesma fé de Zwinglio, a mesma fé dos reformadores, a mesma fé dos homens que deram a vida para serem queimados, em nome de Jesus, que não tinham medo, irmãos. Nós não queremos falar apenas das mentes, mas nós queremos falar aos corações, porque um coração incendiado muda tudo. Jonathan Edwards tinha um coração incendiado. Ele era incendiado pela glória de Deus, pela presença de Deus. E quando ele falava, o Espírito do Senhor tocava as vidas, queridos. As vidas precisam ser tocadas. Não pela minha inteligência, mas pelo poder do Espírito do Senhor na minha vida. Aleluia. Eu gosto de ser inteligente. Eu gosto de gente inteligente. Eu gosto, querido. Sempre gostei. Mas o que eu gosto mesmo, irmãos, é de gente cheia do Espírito Santo. Amém, querido? Porque eu gosto de gente cheia do Espírito Santo. Eu gosto de gente que fala das coisas de Deus. Eu gosto de gente que vê os céus. Que é que nem Paulo, que diz, olha, eu fui até lá. Eu vi coisas tão gloriosas que eu não posso falar para você. Eu gosto de gente, irmãos, que sabe que um dia esse mundo termina e nós teremos um mundo eterno. Enquanto vamos viver aqui, vamos viver para a glória de Deus, irmãos. Vamos sim, irmãos, ajudar as pessoas. Vamos fazer boas obras, vamos fazer de tudo, para que as pessoas sejam abençoadas. Mas não vamos esquecer, irmãos, da palavra de Cristo. Por isso que Paulo disse, eu combati o bom combate, guardei a minha fé, porque não é fácil guardar a fé não, irmãos. Não é fácil não, tantas vozes, querido, tantas vozes. A palavra de Deus é tão gloriosa, irmãos. E Jesus mesmo disse, quando o Filho do Homem voltar, será que achará fé na terra? Será que achará fé na terra? Queridos, eu gosto de ouvir Foucault, de ouvir Piaget, de ouvir Rousseau, de ouvir Nietzsche, Sartre, Descartes, Kant, Francis Bacon, Karl Marx. Todos esses filósofos falaram muita coisa. Uns contra, outros a favor de Deus. Outros com ideias tão esquisitas e estranhas. Mas, queridos, quando eu estou enfermo, quando eu estou em necessidade, quando eu vou orar e clamar, eu pego essa Bíblia, essa palavra, leio essa palavra, porque eu sei que a fé não vem quando eu leio Kant, não vem quando eu leio Rousseau, não vem quando eu leio Piaget, não vem quando eu leio Foucault, não vem quando eu leio Kant, não vem quando eu leio esses homens, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aleluia!
É a palavra de Deus que me transforma. É a palavra de Deus que enche o meu e o teu coração. É a palavra de Deus que me cura. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ei! Não é que eu não gosto, querido. Eu sei, eu conheço. O Nietzsche disse: Deus já está morto. Descartes disse: eu penso, eu existo. Mas a palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus. Aleluia, querido. Glória a Deus. Amém, querido. Vamos ficar em pé. Por isso que às vezes, irmãos, eu sou um pouquinho assim do jeito que eu sou, e você diz: olha, o pastor não é mole não. O pastor não é fácil não. Não sou mesmo, queridos. Eu fui criado na igreja pentecostal. Eu me converti, fui para a igreja batista. Eu, irmãos, faz tanto tempo que eu estou nesse evangelho. O diabo já tentou me matar de todas as formas. Eu não tenho mais tempo a perder, querido. Vou fazer 62 anos. Eu não estou com brincadeira, não. Não estou, querido. Não estou, porque eu sei que logo eu vou encontrar com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. A igreja do Senhor, o que o pastor ali falou é sério, querido. É sério. O que nós vamos passar nesses anos vai ser sério. Nós temos que estar firmes na fé e na palavra do Senhor. Amém? Alguém aqui que nunca se converteu quer dar a vida para Jesus agora? Faz assim com a tua mão, se você quer dar a vida para Jesus agora. Alguém aqui, deixa eu ver. Tem alguém que quer dar a vida para Jesus? Quer dizer, eu quero ser de Jesus a partir de agora? Tem alguém? Você veio nessa noite aqui, eu não conheço algumas pessoas, mas você ainda não é um servo de Deus, você ainda não se converteu e você quer dizer: eu quero dar a vida para Jesus. Se alguém, eu quero orar por você. Alguém? Quando os irmãos põem uma música ali, nós vamos orar. Alguém que quer voltar para Jesus, você está desviado, fraco, meio frio espiritualmente, e você quer dizer assim: eu quero voltar, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero estar pronto na presença de Deus. Amém? Alguém aqui, queridos? Esse nome esta noite. Que quer dizer: eu quero ser cheio, eu quero ser da palavra, eu quero ser da fé, eu quero ser desta fé, eu quero ser dessa fé que o pastor pregou. Alguém aqui quer ser assim? O Senhor quer abençoar você. Eu quero que você levante sua mão bem alta assim, se você quer. Amém? Quem é que quer? Eu quero que você venha aqui na frente se você quer isso. Eu quero orar por você. No meio de toda essa confusão, irmãos, você quer ser da fé genuína em Cristo Jesus. Você quer ser da fé genuína. Se alguém que quer assim ser dessa fé genuína, vem aqui que eu vou orar. Nós vamos orar por você. Você quer ser cheio do Espírito, você quer ser batizado no Espírito Santo, você quer orar em línguas, você quer dizer: Deus, eu quero ser, Pai. O avivamento Azusa começou com um homem, chegou no mundo inteiro, chegou até nós. Os puritanos foram uma grande bênção, mas eu quero ser igual a esses homens. Eu quero ouvir a palavra de Deus, que Deus falou para Paulo, para João, que Deus falou para Pedro, que Deus falou para que fosse lida para mim. Se você realmente deseja isso, eu quero que você diga: eu quero. Liga as suas mãos junto comigo.
Eu quero orar, eu quero que você ore comigo. Se você está cansado de todos esses movimentos, como eu estou, irmão. Eu já estou cansado de igual de Benny Hinn no Brasil, irmão. Sabe, irmão? Essa loucura, essa enganação. Estou cansado do neopentecostalismo, desse exagero, dessas coisas doidas. Estou cansado desse espírito de incredulidade se espalhando por todo lado. Estou cansado de tanta coisa assim, irmãos. Eu quero me dobrar ao Senhor. Se você quer unir comigo a isso, em nome de Jesus, eu quero que você diga: Senhor Jesus, eu sou um cristão, eu sou um crente, eu sou um evangélico, eu sou da tua igreja, Pai. E nesta noite, a tua palavra me diz, como te disse a Timóteo, que haveriam tempos difíceis, onde as pessoas não queriam mais ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer, mas iriam chamar mestres e querer ouvir os mestres e desprezar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos ouvir a Ti, ouvir a Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Não importa o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos nos arrepender. Eu quero estar disposto, Senhor. Eu quero me colocar à disposição da Tua palavra e do Teu Espírito, Senhor. Pai, o Senhor me colocou aqui, nesta igreja, e eu quero ser bênção. Fale comigo aqui, Senhor. Eu sei que tem o rádio, tem a televisão, tem a internet, tem tantas coisas, aonde tem coisas boas, mas também tem tanto veneno. Deus Santo, fale comigo, Pai. Deus, abençoe esse púlpito, abençoe os meus pastores, os meus líderes. Deus Santo, usa-os, Pai, para falar comigo. Deus querido, obrigado pela vida do pastor da Lagoinha, que falou conosco nesta noite. Levanta os teus profetas, Pai, nesse país. Que os púlpitos das igrejas, Pai, tenham homens e mulheres de Deus. Que aqueles que pregam sejam cheios do Teu Espírito. Que aqueles que sobem para cantar sejam cheios do Teu Espírito. Que aqueles que sobem para tocar sejam cheios do Espírito Santo. Que haja temor de Deus na igreja. Livre-nos desses pecados, Pai. Tantos pecados que têm entristecido o Teu coração. Deus Santo, em nome de Jesus, nós não aceitamos isso, Pai. Essas coisas que estão sobre o Brasil, que têm atingido diretamente nossas crianças, essa promiscuidade, este mal que é apoiado por tantos. Deus Santo, em nome de Jesus, guarda nossas crianças, guarda os nossos jovens, liberta esse país de tanta pornografia, de tanta sensualidade, de tanta feitiçaria, de tanta imoralidade, de tanta corrupção. Deus guarda, Pai, livra, meu Deus. Pai, levanta a Tua igreja nesse país.
como uma igreja profética. Levante pastores e líderes sérios que amam ao Senhor, que sejam cheios do Espírito, que profetizem a tua palavra, que a tua voz, Senhor, venha ecoar em todos os cantos dessa nação, que a televisão seja usada pelos profetas, que os rádios sejam usados pelos profetas, que a internet seja usada pelos profetas. Deus Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos a ter essa fé que Paulo disse que guardou, que ele combateu o bom combate e guardou a fé. Não permita, Senhor, que sejamos incrédulos. Não permita que sejamos mornos. Não queremos ser vomitados da tua boca. Deus Santo, em nome de Jesus, dá-nos um avivamento genuíno. Nós precisamos, Pai, ó Deus, abençoar as nações, abençoar o Brasil. Deus Santo, nos usa, Pai. Usa a minha vida, usa a vida do meu irmão. Em nome de Jesus, livra-nos das vãs filosofias. Livra-nos, Pai querido, de tudo aquilo que nos distancia do Senhor. Mas encha-nos da tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz, e mais cortante que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de juntas e medulas, e é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Que a tua palavra produza em nós, Senhor, aquilo que ela diz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia.